No dia 19 de agosto, Júpiter e Vênus formam um aspecto de quadratura, iniciando a tensão, o desenvolvimento do ciclo atual, impactando relacionamentos, parcerias, amores e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Quadratura, uma tensão, não dá para ignorar um aspecto que causa movimento, que é para tirar a gente da zona de conforto. Quer dizer que nos temas de Vênus, que ela representa, mesmo com a energia benéfica de Júpiter, que todo mundo vai falar aí mil maravilhas desse aspecto, mas a gente não pode esquecer que ele está acontecendo no dia 19, cheio de outros aspectos, uma mandala que vocês viram várias vezes, e esses temas da Vênus estão desafiados ao desenvolvimento, ao crescimento. Quer dizer que quanto mais a gente entender dessas tensões desenhadas no dia 19, se preparar, antecipar, Por isso que eu tô colocando os vídeos antes, pra gente entender e se preparar para lidar com esses movimentos. Melhor vai ser pra gente desenvolver positivamente as energias do ciclo. Porque não é só a tensão com Júpiter, que é sim um expansor, que causa crescimento, amplitude, aquilo que toca, positiva ou negativamente. Então quer dizer que o que estiver acontecendo ali no dinheiro, no amor, vai ser expandido positivamente pelo Júpiter. Vai ter muito dessas leituras entusiasmadas por aí, e nada contra quem faça. Mas aqui a gente parte de um princípio que a gente precisa entender: o Júpiter com uma força que amplia, que expande, que cresce, que aumenta, positiva ou negativamente. Se no dia ou próximo do dia tiver acontecendo alguma coisa, algum desafio nos relacionamentos, por exemplo, pode ser que ele expanda essa dificuldade. Agora, a leitura otimista vem no sentido de que ainda é o Júpiter e a Vênus em aspecto, que sempre que se encontram acaba trazendo pelo menos uma suavidade, uma leveza ali, um toque positivo. E se a gente olha para a vulnerabilidade e atua para resolver, aí ele traz o benéfico de fato. Então ali tô brigando com a pessoa, Vamos atentar para o que é isso. No dia ou os dias antes eu tô ali, tem um relacionamento, uma parceria ali que não tá dando tão certo, então tô discutindo muito, tô brigando muito, não tô tendo ali uma posição favorável na relação, então eu posso olhar para isso e pensar, vai acontecer essa quadratura, eu sei que vai aumentar a tensão ainda mais, só que se eu tomar atitude já para apaziguar as situações, trazer o Júpiter é fazer com que os dois lados, ou os lados envolvidos, sejam mutuamente benéficos, Já falei essa história antes, que o Júpiter ele é dado a tentar agradar todo mundo, no sentido de que todo mundo fique satisfeito. Muitas vezes não é possível, mas quanto mais esforço a gente fizer para que os lados envolvidos sejam beneficiados, a gente quebra com isso. Aí o que a gente vai fazer? Vai fazer com que a relação possa ser beneficiada por esse aspecto, mesmo sendo uma tensão, mesmo tendo esse incômodo. Quer dizer que a gente precisa atuar, que vai ser a palavra, porque o Marte também está envolvido, já adiantando aqui sem nem chegar na mandala. Então, quanto mais a gente olhar para essas vulnerabilidades dos temas que a Vênus representa, melhor fica para a gente aproveitar. Agora, tem campos que dependem, A questão financeira, a questão de como a gente consegue o sustento, tudo isso depende muito do contexto geral que a gente está vendo como é. Não é possível ignorar, A gente não trabalha com essas visões fantasiosas e otimistas que fazem com que a gente ignore o que está acontecendo, porque senão a gente corre o risco de embarcar numa miragem. Mas aí sim a gente consegue também atuar nesse sentido. É uma melhora? Eu vou agindo no sentido de canalizar aquela energia benéfica ali. Agora, vale lembrar que esse é um dos 5 movimentos que estão acontecendo no dia. E eu já falei dos outros 2 aqui, Da quadratura de Sol e Urano e também de Saturno e Vênus. Então não dá para ignorar isso, porque, como eu falei, vai ser muito importante trabalhar com todos esses movimentos. Então, se não assistiu os vídeos anteriores, assista
para entender como que a gente vai costurar tudo isso no último vídeo que fala sobre Saturno e Júpiter em quadratura. E para quem tem Júpiter e Vênus em quadratura no mapa astral, vai sentir que está sempre sendo desafiada nos temas que a Vênus representa à expansão, ao crescimento, a buscar abundância. Então uma pessoa que se ela não tem, por exemplo, uma situação amorosa de grandes proporções, né, que movimenta ali um grande fluxo amoroso, ela não vai se sentir satisfeita. Ela quer sempre mais. Ela almeja coisas grandes, ela almeja, né, ter uma prosperidade, uma abundância. Ela imagina isso e ela deseja isso. Muitas vezes o que vai frustrar essa pessoa é exatamente não ter, porque a quadratura, como eu falei, não dá para ignorar. Ao contrário do que muita gente diz por aí, você não desfaz uma quadratura. Aquilo que nasceu, né, a energia que estava ali no dia do nascimento permanece pela vida toda. Então essa quadratura você pode aprender a lidar com ela, a desenvolver. Por isso que a gente faz as consultas, os mapas, para, né, desenvolver, mas ela não deixa de atuar. Então essa é uma pessoa que vai buscar sempre esses temas. No financeiro, mesmo ela, né, sendo uma tensão entre Júpiter e Vênus, ainda assim vai trazer coisas muito positivas. Vem o incômodo, vem muitas vezes a dor, mas também traz a abundância, traz a prosperidade. Por outro lado, também é uma pessoa que está sujeita a ter um otimismo muito grande em relação a esses mesmos temas. Então, às vezes, ela se encanta ali por uma pessoa que não era nada daquilo que ela estava imaginando, mas ela leva a fé, porque o Júpiter é desses, né, da fé. E eu sempre lembro, o otimismo e a fé demais também cegam, faz com que a gente perca. Que muitas vezes, se é uma pessoa que pode se dar esse luxo, tudo bem, né? Ela vai passar ali, depois vai contar a história como se fosse uma mera aventura, como se ela não tivesse, né? Tem aquela desconexão com o passado, o que muitas vezes é positivo, mas ela vai contar como se não fosse nada. Mas a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade de relacionar e acaba sendo afetado por isso. Então, dos dois lados, né, ao mesmo tempo que também o Júpiter pode manifestar negativamente, ampliando as dificuldades para se relacionar. E se você se identificou com algo que eu disse, ou tem dúvida se tem esse aspecto ou não no mapa, o link está na descrição para me chamar no Zap, marcar a consulta e começar a se descobrir a partir da visão astrológica, né, do mapa natal, que pode trazer muitas inspirações sobre muita coisa ali, ajudar a compreender o momento e desenvolver, né? Trabalhar a si, melhorar a si mesmo, lidar de uma maneira mais fluida com os desafios da vida. Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo. Então, a quadratura acontecendo agora no dia 19 de agosto, a oposição, o auge, a colheita vem no dia 3 de novembro, o ciclo começa a se fechar no dia 17 de janeiro de 2025 e só termina de fato no dia 12 de agosto de 2025, né? Então, quase um ano aí de tempo, de prazo para trabalhar essas energias e desenvolver, crescer, aproveitar os potenciais e agir naquilo que muitas vezes ali está precisando melhorar. Então vamos dar uma olhada na mandala mais uma vez do dia 19 para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Júpiter e Vênus formam um aspecto de quadratura, desenvolvendo a energia do ciclo atual, acontecendo de novo, né? Adivinha, no dia 19 de agosto, às 2h52 da manhã do horário de Brasília. E é uma mandala, né, claro, muito parecida com o que a gente viu em relação ao Saturno, porque os dois movimentos acontecem basicamente no mesmo dia, né, com horas de diferença, mas aqui vale para a gente entender também que o Júpiter está expandindo os campos da Vênus ao mesmo tempo que o Saturno está minguando. Então não dá para ver, né, e entender esses movimentos de forma separada. É preciso entender cada um deles de forma individual, mas no final a gente tem que juntar tudo. Esse é o grande objetivo. Por isso que eu estou dedicando 4 vídeos para falar especificamente do dia 19. O importante é que a gente trabalhe também a parte do Júpiter que está
desafiado, né, vamos dizer assim, no signo de Gêmeos, porque se torna uma fé, se torna uma força de crença muito mais racional, muito mais intelectual do que era antes. E eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tenho percebido muita coisa nesse sentido. Inclusive a partir das minhas próprias visões. É preciso continuar acreditando, porque talvez desse Júpiter-Marte, para a gente tomar uma atitude que continua ali a conjunção entre os dois, seja suficiente para a gente favorecer os temas da Vênus. Porque é uma Vênus atravessada por um Saturno enquanto ela está passando pelo signo de Virgem. Mais uma vez falando, né? O Saturno que pode ter uma energia ali que é estranha para ele do amor incondicional que vem a partir do signo de Peixes e onde talvez também a gente consegue trazer para essa Vênus o lado da empatia, da sensibilidade, da compaixão, o que pode suavizar essa pressão, suavizar esse aí essa exigência enorme que está em cima da Vênus nesse dia. Por outro lado também, o que vai ser expandido desde da conjunção entre Júpiter e Vênus? O que vinha sendo trabalhado até agora e que agora começa a desenvolver? Porque vai pedir que a gente tome alguma atitude em relação a isso. A gente vai ter que... Claro que já era uma quadratura, um aspecto tenso, um aspecto que obriga que a gente se movimente, que a gente faça alguma coisa, mas aí tem um Marte ali sinalizando que a gente precisa agir nesse sentido também, que a gente, de certa forma, precisa trabalhar, colocar a coisa em movimento, né? Movimentar, realização é a palavra de Marte, porque está favorecido pelo Júpiter expandindo isso. Assim como eu falei também no vídeo da conjunção entre Júpiter e Marte, que poderia expandir a impulsividade. Então, sentindo todas essas tensões, sentindo e lidando com tudo isso do dia 19, será que a gente vai agir de uma maneira impulsiva e que essa impulsividade prejudique em vez de ajudar? Ou será que a gente vai conseguir pegar tudo isso e direcionar favoravelmente? Aí vai depender de como está acontecendo cada uma das áreas, né? Como está vivenciando cada uma das áreas, do impacto que isso pode causar, mas principalmente nas relações, aquilo que precisa ser trabalhado, né? Aquilo que precisa ser ampliado favoravelmente. Agora, vale lembrar o que eu sempre falo em relação a Júpiter, né? Todo mundo fala, é o grande benéfico, expansivo, e eu sempre pego no pé porque é assim mesmo, né? Mas é porque a gente tem já uma natureza, não sei se podemos dizer que é a natureza do brasileiro, né? Que é a natureza da nossa nação, de simplesmente acreditar que tudo vai dar certo e tudo mais. E aí quando vem um Júpiter que já traz esse ar, né, esse ar otimista, aumenta ainda mais essa tendência nossa de achar que as coisas se resolvem num passe de mágica. Então, ao mesmo tempo que o incômodo está se manifestando, a Vênus está ali, nos temas que ela está representando, sendo desafiada, a gente pode ser dotado de um otimismo e achar que, o que eu fizer aqui vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Pode não parecer, mas no fim dá certo. Então, tem esses pensamentos que são muitos de como a gente estruturou, né, a sociedade brasileira. Só que como a gente não pode esquecer que a Vênus está atravessada por um Saturno, né, de oposição ali, que é uma tensão também. Então, ora ela está ali, ela não sabe se acredita, né? Vamos tirar o ela, né? Vamos colocar. Não sei se eu acredito naquela parceria ali que está prometendo mundos e fundos. No campo financeiro, né? Apareceu ali uma oportunidade na internet que eu vi que pode ser muito positiva. Não sei se eu acredito nisso ou se eu mantenho meu pé atrás. Então, essa quadratura T, que a gente já está falando pela segunda vez, ela me parece manifestar dessa forma. Só que é o que eu sempre falo, né? Vale mais a pena a gente manter o pé na realidade. Qual realidade? A nossa, é claro, né? O que está acontecendo na vida de cada um de fato. Para a partir daí extrapolar, para a partir daí acreditar, para a partir daí tomar atitude. E o tomar atitude, se ele está muito otimista, embora o Marte também esteja quadrado aqui o Saturno, pode ser um risco porque
pode representar uma ilusão mesmo, que o Júpiter também é dado a ilusões. O otimismo demais, a fé demais também cega. Agir de qualquer forma não me parece ser o melhor para lidar com toda essa tensão. Só que para isso é preciso clareza, é preciso fazer isso que o Saturno, né, tá pedindo ali, de dar uma respirada, de dar uma aliviada. E lembrando também que o próprio Júpiter está segurado por esse Saturno. Então não é um Júpiter assim que, né, vem com aquele otimismo, com aquela força toda, porque ele mesmo está atravessado também por uma quadratura com Saturno. Então o incômodo do crescimento está para todo lado. Eu comecei a refletir sobre o dia 19 pensando o que vai ser mostrado para nós, ou melhor dizendo, o que vai ser desenvolvido a partir de agora, que a conjunção entre Júpiter e Saturno aconteceu em 2020. A gente vai falar isso especificamente num vídeo. Mas o que vai desenvolver a partir de agora, né? Com todas essas energias ali desenhadas no dia 19, no dia em que os dois iniciaram o desenvolvimento do ciclo. E onde isso tudo vai nos levar no final desse ciclo entre Saturno e Júpiter. O que acaba impactando em Vênus, que acaba impactando em Marte, nos temas que eles representam, é claro, mas também no Sol, na Lua, no Mercúrio, né? Nos planetas pessoais todos estão envolvidos. Quer dizer que, pessoalmente, nós seremos muito impactados, tendemos a ser, a partir desse dia 19, e que isso a gente vai ver o fruto só lá na frente. Então resta saber o que vai se iniciar a partir daí para desenvolver. O ascendente a 2 graus de Câncer, pedindo que a gente tenha sensibilidade, empatia, né? Suavizando um pouco, onde pode trazer também um acolhimento, uma proteção, um toque sutil necessário para a gente lidar com os temas da Vênus, aliviando um pouco a barra da Vênus, ou dos temas que ela representa. Não tanto porque a Lua está passando por um signo do ar, né? Um signo que é dado ao intelectual, ao racional, a grandes questões. Pode ser que a gente até se perca esse dia, né? Se acontecer algo de maior proporção no mundo, a gente perca o nosso ponto individual, e algo que faz com que nós todos olhemos para o mundo nesse dia, ou a partir desse dia. E a partir dali a gente perde essa esfera individual, ou a gente deixa isso em segundo plano, não assimilando tudo que a gente poderia, porque eu sempre falo, né? Às vezes a gente dá importância demais àquilo que acontece no mundo e esquece que o mundo começa a partir de nós. Então é por isso que eu sempre falo, vamos trabalhar, vamos desenvolver nossa consciência, porque assim a gente tem maiores chances de trazer um impacto positivo, de ser a mudança que a gente tanto quer ver no mundo, né? Na frase aí do Gandhi. Então, lá no meio do céu também aparece o signo de Áries a 13 graus. É o signo regido pelo Marte. Tudo que a gente está falando aqui está expandido pelo Júpiter, que está aqui conjunto ao regente do meio do céu. A bússola está indicando que vai ser um momento de muita ousadia, de muita coragem, de pioneirismo, mas também de conflito, de entrar em embates com essa energia, o que pode resultar em manifestação de maiores desafios para a humanidade a partir desse dia. Na esfera individual, a gente não pode perder isso de vista, porque a gente precisa ter a coragem para lidar com essa energia. Toda essa tensão pede que a gente desenvolva habilidades, ferramentas, que eu vou chamar de espírito guerreiro. Não no sentido que a gente precisa brigar com outra pessoa, mas no sentido que a gente precisa pegar, absorver tudo isso e fazer o que a gente precisa fazer para lidar com todas essas tensões. Bom, então é aquela mandala do dia 19 que está acontecendo uma série de aspectos envolvendo para todos os planetas pessoais. Nós seremos então tocados a nível, né, pessoal, individual, por qualquer coisa que aconteça. Principalmente porque a gente vai ver no próximo vídeo, a respeito desse dia, a quadratura entre Saturno e Júpiter iniciando o desenvolvimento do ciclo que começou em 2020. São energias que a gente precisa
precisa trabalhar, porque senão a gente fica só nisso. No dia 19 vai ter a quadratura de Júpiter e Vênus e vai ser benéfico e vai ajudar todo mundo e todo mundo vai ficar rico, vai ganhar na loteria. Enfim, esse tipo de leitura que a gente vai ver por aí, infelizmente, né? As pessoas fazem isso, mas que não corresponde àquilo que está sendo mostrado na mandala. Ao mesmo tempo que a Vênus está formando a quadratura com Júpiter, ela está formando a oposição com Saturno. Então, será que vai ser isso tudo mesmo? Tem o Marte ali desafiando ainda, né? E no sentido de essência, de brilho, o Sol está sendo tocado por Urano. A gente precisa entender que nesse dia, a suavidade, né? A suavização, o efeito ali que pode ser suavizado, é muito provável que seja isso que se manifeste com essa quadratura com Júpiter. Sem isso, a Vênus seria totalmente, né, de forma ali, poderia minguar tudo, por assim dizer. Poderia ter os efeitos ali levados pelo Saturno. Se não fosse o Júpiter, né, para dar ali uma igualada, né, vamos dizer assim, deixar o jogo empatado, poderia ser um desafio muito grande. Então, nesse sentido, é preciso também considerar tudo que está acontecendo, especialmente pelo que eu falei, né? Saturno e Júpiter estão nesse mesmo dia ali iniciando a tensão de desenvolvimento. Então a gente precisa ter responsabilidade, né, com os afetos, com as relações naquilo que está sendo passado e também naquilo que a gente vai vivenciar a partir desse dia. Os relacionamentos tendem a ser beneficiados à medida que a gente atua para resolver aquilo que está ali de desafio, que está prejudicado, né? Ou a expansão negativa, as dificuldades que estão sendo ampliadas muitas vezes. Mas a gente precisa também pensar na responsabilidade afetiva das relações, que muitas vezes a gente não considera, né? Então todo mundo pensa, quando ouve em Júpiter e Vênus, que vai ganhar, que vai dar tudo certo, então eu vou conquistar a pessoa que eu quero, eu vou ter o emprego que eu quero, eu vou ter a quantidade de dinheiro que eu quero. Mas não pensa também no que é um efeito mais palpável que eu falo, que é exatamente isso, de trazer uma responsabilidade positiva para as relações. Não dá para ignorar que Saturno do outro lado está cobrando isso. Então a gente se coloca nessa posição de se responsabilizar. E não é aquela coisa de pedir desculpa, ou melhor, né, somente isso, quando erra, né, mas também de se colocar ali uma pessoa mais madura, uma pessoa que entende o impacto que é causado no outro. E muitas vezes isso não é assim natural do nosso social. A gente quer só fazer as coisas que se dane o outro, que se dane. E quando eu digo outro, todo mundo pensa, mas eu cuido bem dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, sei lá quem. Mas o outro também são as pessoas em geral, né? A nossa sociedade é cercada de outros, que nada mais são do que seres humanos, né? Universos à parte ali, como eu sempre falo. A gente está tocando esses mundos o tempo todo. E parar para pensar nesse ponto da responsabilidade afetiva, se vocês já fizeram essa reflexão, é muito desafiador, porque aí você começa a se perguntar qual o impacto que eu estou causando do outro lado, como eu estou sendo percebido. Não é para causar uma castração, ou para causar muitas vezes ali um controle, que também está ali por conta do Saturno, mas de você ter responsabilidade mesmo, e no sentido de que eu não vou falar ou vou fazer para aquela pessoa algo que possa causar um impacto negativo, porque senão Júpiter vai expandir isso. E aí com Marte, aí vira uma briga e tudo mais. Então a gente tem que... o ideal seria a gente olhar com esses olhos, né, amadurecer nas nossas relações, desenvolver um caráter mais amplo sobre o que é se relacionar e não simplesmente um jogo de interesse, onde a princípio não tem nada errado, né? Eu estou interessado numa pessoa, ela está interessada em mim, ou a gente gosta de conversar, enfim, várias coisas. Tudo é baseado na troca, né? Mas essa troca, quando pesa demais para um lado só, ela tende a ser negativa. E o Júpiter pede que a gente use exatamente esse lado benéfico, benevolente, né? Um caráter que pode engrandecer as relações
E aí sim, né, trazer o positivo, trazer o benéfico, o otimismo da prosperidade, da abundância, de todos esses sinônimos aí que representam o crescimento de Júpiter e que todo mundo tanto fala em épocas em que Júpiter e Vênus estão em aspectos. Mas para isso a gente precisa refletir, entender a responsabilidade que nós temos e o impacto que nós causamos para as nossas relações e para o mundo em geral, né? Para a nossa sociedade, que nada mais é do que um grande conjunto ali de relações e de interconexões que a gente experimenta isso o tempo todo, mesmo quando a gente não quer, ou mesmo quando a gente está cansado e esgotado desse social que tanto demanda da gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui no canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e se não puder, não se preocupe, continue assistindo, comentando, deixando aquele like, né? Compartilhando e abraçando o canal Astro Libertação, porque só está aqui porque vocês fizeram isso desde o início. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.